é tratamento mesmo do câncer. Se a gente falar do microambiente tumoral, se a gente falar lá dentro do tumor, o exercício físico tem benefício. Bom, falar do exercício físico no câncer, eu acho que para qualquer outra patologia é falar de qualidade de vida, é falar de saúde, é falar de tratamento. E eu costumo dizer que o Paulo gosta muito de falar do exercício físico como remédio, né, exercise is medicine, mas eu vou além um pouquinho, eu sempre falo que antes de ser remédio ele é vacina. Então a gente precisa primeiro entender que a gente precisa se cuidar, dentro quando a gente fala de longevidade também, que é uma área que eu adoro, né, os idosos, a gente precisa primeiro fazer para evitar. E se o inevitável acontece, a gente faz para tratar. E é fundamental por uma série de motivos, e a gente pode falar dos benefícios fisiológicos, psicoemocionais, sociais, a gente tem benefícios em todas as áreas. Inclusive, eu acho interessante a gente falar mais para frente, se for o caso, de benefícios fisiológicos do tratamento com câncer, porque do exercício no câncer, porque muitas vezes ele é associado somente aos benefícios psicológicos ou Uhum. psicoemocionais. Não, vai fazer bem, te distrai, diminui a É, ansiedade, que é um fato. Mas os estudos já mostram pra gente hoje que é tratamento mesmo do câncer. Se a gente falar do microambiente tumoral, se a gente falar lá dentro do tumor, o exercício físico tem benefício. Então, o primeiro porquê é esse. legal. Para brifar vocês que estão aí do outro lado, a gente vai falar tanto do ponto de vista para o leigo, para vocês entenderem, e mais também vai se aprofundar um pouco a nível fisiológico para quem estiver assistindo e for profissional da área, né, para poder se inteirar sobre um assunto tão importante hoje e que tem pouco debate, pouca mídia, Sim. pouco domínio. Às vezes porque acho que é tão, às vezes, difícil e doloroso falar sobre esses acometimentos, e aí por isso eu vou fazer uma pergunta provocadora, vamos dizer assim. À Quais vontade. são os dados hoje epidemiológicos que trazem o fato a palavra urgência vem muito em cima disso, né? A princípio eu já posso falar que são preocupantes, né, a gente tem aí dados do INCA que falam em 700.000 novos casos de câncer por ano. Nossa, a Juiz de Fora tem 600.000 habitantes, É. você vê, mais do que uma Juiz de Fora por ano. Então o que eu costumo falar nas minhas aulas, Rogério, é que é o seguinte: se você não vai trabalhar com o paciente com câncer, possivelmente você vai viver com o paciente com câncer, conviver com o paciente com câncer na família, um amigo próximo. É muito difícil a gente se esquivar, nem acho que tem que se esquivar, dessa doença hoje. E quem trabalha no ambiente da educação física, vamos dizer, no mundo fitness, se você tem 9.000 alunos na sua unidade, nas suas unidades, certamente os pacientes com câncer já estão ali, às vezes nem sabe. E às vezes sabe e o profissional não sabe. E vai aparecer. Então é preciso entender para saber tratar, Uhum. né. Eu tenho um grande amigo que fala que é o Rodrigo Peixoto, da RPX, que ele fala que o maior respeito que você pode ter com o seu paciente, com o seu cliente, é estudar, é conhecer para melhor atender, né. E eu estendo isso para os alunos, para os clientes, eu acho que isso é importante. Conhecer o seu paciente, o seu aluno, o seu cliente é fundamental. Esse aumento, a literatura traz que essa epidemiologia ela é crescente, mediante a que fatores? Pois é, Rogério, tem muita gente que atribui o câncer, e existe um percentual disso, à genética, à hereditariedade. Mas em diversas doenças, não só no câncer, a gente sabe fazer uma média de todas elas, que 75% é ambiental. E esse ambiente passa por aquilo que a gente controla diretamente, como por exemplo os nossos hábitos de vida, como aquilo que a gente não controla diretamente, como por exemplo poluição, Uhum. exposição passiva ao tabaco, mas 75% é ambiental. Então tem muito mais a fazer por nós mesmos do que a gente imagina. Então, assim, não dá para dar desculpa, né, da genética. E os fatores, modificáveis são maiores do que os não modificáveis. Acho que o Exatamente. que a gente tem que entender é Exatamente. E isso, você né. usou uma palavra aí, desculpa de não fazer. Você está no mercado aí há muito tempo, você sabe disso, que uma das grandes barreiras que as pessoas têm à prática do exercício físico é o tempo, Uhum. é a disponibilidade. Mas a ciência já mostra pra gente hoje que também não é uma grande desculpa, né. Existem estratégias,
por exemplo, snacks exercises, que são snacks, para quem não conhece, a expressão em inglês são lanches rápidos. Uhum. Então eu fazer lanches rápidos de exercício físico, 5 minutos, várias vezes ao dia, já traz benefícios. Tem uma outra expressão que eu trago em inglês, porque a expressão em português ela só é traduzida ao pé da letra, que é o weekend warriors, os guerreiros de fim de semana, que são as pessoas que só fazem exercício físico no fim de semana. Também excelentes dados falando do benefício cardiovascular para essas pessoas. Há, sei lá, 15 anos atrás, talvez, ou menos, falar que só fazia exercício no fim de semana, o famoso peladeiro do fim de semana, era perigoso. Não, a gente sabe hoje que não, que é tão perigoso quanto qualquer outra pessoa Uhum. sedentária, e mais que traz N outros benefícios. Benefício. Então, óbvio, se você conseguir acumular no fim de semana aquilo que é recomendado, né, que são 150 Na minutos de semana. atividade física, que é durante a semana, melhor ainda. Mas